Acho que foi 2006, 2008. E tem depois do 2018, não, 2010. Sim. 4 anos. Era 4 anos. Tem esta particularidade de se tornar nesta instituição, porque é sempre bom devemos começar com os projetos, resultados desses projetos, e o André vem falar-nos de qualquer coisa que é boa, mexer com ele mentalmente, imagino eu, desocultar o outro mundo de cada pessoa e vem-nos bocadinho conta disso. Nós em 2009 tivemos aqui uma conferência sobre identidades, que deve o nome de Quantos Eu se faz uma pessoa. E, curiosamente, lembrei-me disto quando estava aqui a preparar a apresentação do André, porque se há pessoa que teve uma multiplicidade de Deus, foi Fernando Pessoa, não é? E teve uma multiplicidade de Deus conhecidos e, pelos vistos, também de Deus ocultos. E é desses ocultos que a gente vai falar hoje, não é? Mais ou menos. É mais ou menos. O André desocultou aquilo que, pelos vistos, estava oculto e pouca gente conhece. Eu não digo mais nada, a gente quer ouvir ele, ele é que coisa importante para trazer e agradeço a presença, ter aceitado este convite e a você desafio já para estar aqui na próxima semana para ouvir falar da felicidade. Quanto custa a felicidade? Vai, obrigada. Até já. Gostava de começar por agradecer o convite para estar aqui e iniciar esta conversa da forma como gosto de iniciar sempre, torná-la um pouco mais light, está bem? Não vamos estar aqui não é muito bloqueado, nem nada do estilo, porque eu também já estive desse lado e sei mais ou menos aquilo que me agradava. Não sei se vou ter essa sorte de agradar, mas pelo menos vou fazer por isso. A vida toda de uma pessoa é, assim, eventualmente, na sua essência, um projeto improvável. Eu digo que é um projeto improvável porque eu sempre fui um construtor de banda desenhada, mas nunca me vi como um criador de banda desenhada. Eventualmente, já me tinha passado pela cabeça escrever qualquer coisa sobre Fernando Pessoa, mas associado a banda desenhada, a Fernando Pessoa, eu invento. E ter origem como teve na minha cabeça ainda é mais estranho. Se este projeto hoje existe, eu devo a uma turma de segundo ano, na altura, porque eu estava com uma turma de segundo ano, cá em Setúbal, a trabalhar e queria dar Fernando Pessoa. E eu lembro-me de estar a conversar com alguns colegas e me ter dito, mas nem o segundo tempo tem trabalho das crianças. Eu digo, olha, se calhar é por aí que nós vamos ver se conseguimos chegar a algum lado. Trabalhámos Fernando Pessoa de uma forma adaptada a miúdos de segundo ano e a forma como eu consegui fazer alguns cliques foi criar uma realidade um bocadinho paralela e associar aquilo que eu sabia a partir daquele mundo fazia sentido, que era o mundo fantástico, os zombies, assim, os mistérios e tudo mais. E nós fazíamos vários momentos de escrita e isso acabava por ser aquilo que mais se realçava das produções escritas deles. Então nós começámos a criar uma história que acabou por mais tarde deixar-me pensar, se eu criasse, de facto, pegasse neste conceito e criasse uma história que fosse, na altura, o meu objetivo era ter algo como serviço de ferramenta para trabalhar com outras turmas. Era só isso. Mas por alguma insistência também de quem me levou há algum tempo, faz um livro, tenta fazer um livro para desenhar e tal, ok, pronto, vamos lá isso. Comecei a fazer o livro, comecei a escrever por dentro. Convém realçar que apesar de eu gostar muito das ilustrações, eu as fiz, e já vou contar também um bocadinho desse processo. Comecei a escrever e, na altura, tinha já mais ou menos e decidi contactar alguns autores portugueses de banda desenhada, alguns artistas.
Ora, na altura podia conhecer pessoalmente tantos como vocês, ou seja, e não é difícil adivinhar que a maioria deles deu aquela volta que nós pensamos, não deve ser giro, mas não vai dar. Olha, tenta seguir com o fulano e tal. E eu pensei um bocadinho, isto no mundo das novas tecnologias não deve ser assim muito difícil encontrar alguém que possa estar interessado, mesmo que não esteja cá em Portugal. E então fui uma plataforma chamada Linux, que é basicamente uma plataforma online de portfólios e de mais portfólios de currículos, muito dedicada à arte. E encontramos uma série deles, grande parte daquele traço na traída era tudo brasileiro. Eu, também é por aí. Enviei um e-mail a um artista, hoje um amigo, na altura um artista desconhecido, que é o Alexandre Leão. Apresentei o projeto, eu mobilizei durante uns dias, eu fiz-me valer do poder da argumentação e disse, tu tens mesmo que ganhar isto, se tu está dentro do Brasil, também gosto de dar. Pronto, e ele entrou no projeto e nós traçámos assim um objetivo, olha, vamos fazer isto até conseguirmos e foi logo que pensamos fazemos 100 livros, fazemos 200 livros, porque o objetivo era de facto deixar muito cada escola nos abrir as portas. Assim foi, estivemos a trabalhar durante um ano e tal, e de uma forma assim muito light, sem grandes pressões de tempo nem nada disso. E quando tínhamos o projeto mais ou menos alinhavado, decidimos avançar para aquilo que não sei se vocês sabem o que é o crowdfunding. Cá em Portugal a coisa não está assim muito desenvolvida, mas como no Brasil há uma plataforma muito forte de crowdfunding no Brasil, que é o Catarse, e decidimos pegar então, dar um bocadinho continuidade ao projeto através dele. Eu, para mudar os slides, preciso ir ali Tenho que mesmo clicar ali embaixo. Pronto, então, não sou eu o Alexandre, o ilustrador. São dois bons rapazes novos. E na boa verdade, o que nós queremos era criar. Nesta altura, nós estamos muito preocupados com o que quer que seja a nossa ideia. Temos uma ideia e queremos criar. E, a dada altura, começou então a necessidade de sintetizar a história, começar a dar uma análise à casa. E quisemos criar uma história que cruza a vida real e uma grande parte de ficção. Como há pouco disse, há um elemento sobrenatural, como é evidente, que acho aqui toda a gente tem noção de que zombies, que fazem parte apenas e só, acho eu, do mundo de fantasia. Então o que nós fizemos foi usar a realidade de uma pessoa e explicar algumas coisas que se passaram na vida de uma pessoa através deste mundo de fantasia. Por exemplo, Fernando Pessoa perdeu o pai muito cedo. Tuberculose. Não. O nosso livro não foi tuberculose. Foi um morto, um zombie. Nós não utilizamos a palavra zombie, mas é mais ou menos a ideia. E ele perdeu também o irmão muito cedo pela mesma razão. Foi na África do Sul, no seu início de juventude, fazer parte da sua formação. E nós dizemos que foi para lá preparar-se para aquilo que seria a sua entrada na sociedade secreta. Portanto, aquilo que nós fizemos foi justificar algumas das coisas não reais, com a ficção, aquele lado que nos fazia, o que nos fez a me aproximar das crianças de tal ponto de segundo ano. É evidente depois que há uma necessidade de articular tudo aquilo que é mais ou menos possível. Os heterónimos, a forma como cada um tinha as suas características bem delineadas, isso não foi de alguma forma trabalhar. Como eu vos disse há pouco, temos aqui duas ou três preocupações a dada altura, que era sensibilizar, principalmente as crianças, e depois vamos a perceber, enfim, se calhar estava a sensibilizar o ponto público, mas sensibilizar as pessoas, crianças, jovens, adolescentes, 80, 90,
este poeta, que é um dos meus gênios, que já viu nascer, e que muitas vezes é tratado de uma forma, pelo menos essa é a minha opinião, é tratado de uma forma demasiado académica. É demasiado pesada e todas as pessoas, olham para uma pessoa como alguém que é muito complicado de entender, deve ser assim um sujeito muito estranho e tal. E eu tive a sorte de, a dada altura, com o livro já em andamento, avançámos para a plataforma do crowdfunding e o Catarse, que é essa plataforma, obriga-nos a definir um valor mínimo que nós queremos atingir em 3 meses. E nós pedimos, vamos a fazer contas, temos 27 mil reais, na altura era mais ou menos 2.000 tal euros. Porque isso permite-nos fazer uma produção, distribuir, enviar para as escolas. O crowdfunding tem uma característica interessante para quem não conhece, é que é basicamente uma compra antecipada, ou seja, este produto está feito para a pessoa comprar, o produto ainda não existe, mas é apresentado, o público pode comprar um preço eventualmente um pouquinho mais simpático e tem direito depois a adquirir aquele livro. No nosso caso, aquele livro pode ser outra coisa qualquer. E a dada altura, na primeira semana, nós tínhamos os 7 mil, eram 3 meses, na primeira semana tínhamos os 7 mil reais atingidos. Mas as pessoas, afinal, até se interessaram mais do que nós estávamos à espera. E o valor foi crescendo, atingindo no final dos 3 meses mais de 25 mil reais. Isso foi um choque bom. Não é? Aquilo que nós, em imediato, começámos a fazer foi pensar em, à medida que íamos atingindo um determinado valor, criar mais qualquer coisa para oferecer às pessoas que estavam a acreditar tanto no nosso projeto. Se me dá licença. Criámos uma supercarta exclusiva para as pessoas que nos apoiaram, por exemplo, por alguma razão foi utilizada como máscara por grande parte dos brasileiros. Criámos também um livrinho, foi esta história que eu vi na internet, na tal plataforma do Imenso, que a minha tribo pelo traço do Alexandre, fizemos então também um livrinho para essa história para oferecer. E enfim, criámos mais 2 ou 3 coisinhas e de facto ficámos super surpreendidos. E por algum motivo que eu ainda hoje desconheço, esse sucesso nessa plataforma chegou aos ouvidos da Folha de São Paulo, no Brasil. Eu não sei se vocês estão a perceber, mas o projeto nasceu em Portugal e de repente passou do Atlântico e começou a crescer muito daquele lado lá. Chegou à Folha de São Paulo, noticiar o livro e o convite, que até hoje mais me surpreende, foi do Festival Literário Internacional de Pernambuco, que é um dos maiores festivais literários do Brasil. Entramos na caixa de correio. E nós, na nossa polícia e inocência, fomos convidados a dizer: isso era muito giro, nós não temos condições de ir vezes assim, de suportar tudo isso. E eles disseram: não, nós queremos mesmo que vocês venham, fiquem tudo à responsabilidade do festival. Mas não. Ninguém quer dizer, mas um festival fazer exatamente o quê? Eu, quando digo isto, na altura já tinha nada a pesquisar quem estava comigo e quem é que ia nesse ano. Por exemplo, Miguel Sousa Tavares, Sérgio Pinho, Yorano Meltzer, Richard Sen, André Morgado, Alexandre Leão, por exemplo, quer dizer. E nós fizemos assim um bocadinho de confusão. Mas é evidentemente que fosse para aproveitar o sol, e que foi o vento, aqui fazia mau tempo, nós fomos e foram 4 ou 5 dias, estivemos lá e foi super. Foi uma sensação muito estranha, porque apesar de todos esses números estarem muito acima de nós, a nossa conferência, o nosso momento de conversa com o público foi mais visto. E o livro mais vendido também foi o nosso. Toma, Miguel Sousa Tavares. Mas não nos deixou-nos obviamente extremamente satisfeitos. E foi uma surpresa muito grande. E sentimos, pelo menos durante 3 ou 4 dias, num ciclo que não era muito nosso. E, aliás, antes do próprio festival, por causa dessa Feira de São Paulo, não só o festival, a Comissão Cultural teve conhecimento, como várias editoras no Brasil tiveram conhecimento, para jogar connosco, decidimos então fechar
acordo com uma. Já vou falar um bocadinho disso. Ora, para tudo isto acontecer, e eu estou a tentar sintetizar as coisas de uma forma mais ou menos simples, mas para tudo isto acontecer, muito tem que ser pensado. E, por incrível que pareça, o livro Banda Desenhada não é só uma história que eu fui descobrir. E como tinha a tal preocupação, entre aspas, pedagógica, que tivesse algum interesse para poder ser utilizado numa escola, houve aqui alguma preocupação, pelo menos eu gosto de acreditar que assim foi, houve alguma preocupação para estudarmos um bocadinho os ambientes, as personagens, as características, não só aquelas que saltam mais da poesia, mas aquelas que não são tão conhecidas. Fizemos um estudo um bocadinho aprofundado e nós hoje temos a facilidade de encontrar na internet, nas nossas livrarias várias ferramentas que basta querer fazer. Isto foi uma coisa que eu descobri com este projeto também. Há muita gente que diz, e eu próprio, quando me sentava aí, dizia, isto devia existir não sei o quê. Pronto, plantas e faz. Se não existe, pode existir se tu quiseres. Isto foi um bocadinho aquilo que nós começámos a fazer. Pegámos então 3 ou 4 livros, 2 ou 3 sites de referência e começámos a trabalhar. Fizemos um estudo gráfico de personagens e tudo mais. Este não é o traço que está no nosso livro, não é o traço final, mas foi um traço importante para entrar na cabeça do Alexandre para começar a dominar algumas características físicas de Fernando Pessoa. E fizemos então as 4 etapas da vida de Fernando Pessoa. Movimentos, trabalhámos muito o movimento, isto são coisas que demoram muitas semanas, apesar de não parecer. E cá está, mais uma característica que tentámos cruzar alguns elementos reais na ficção. Por exemplo, a fachada brasileira, que hoje está lá, não é esta, mas aquela que o Fernando Pessoa viu era. E então aquilo que nós fizemos foi aproveitar essa fachada e, a dada altura no livro, temos este easter egg, não é? Como se diz em inglês, esta brincadeira que fomos colocando. O próprio nome que o Fernando Pessoa utilizava, a forma como qual era os dedos que utilizava para segurar o cigarro, por aí fora. São um bocadinho as coisas que passam eventualmente despercebidas das pessoas, mas nós tivemos alguma cuidado em fazer isso. Chamar a nossa atenção só aqui, por exemplo, para os óculos. Existe aqui, não se dá nas imagens, mas ali em cima. Nós tivemos muita dificuldade, não digo por esses vários erros que o Fernando Pessoa apresentava, tivemos muita dificuldade em definir o olhar certo para Fernando Pessoa. Então, aquilo que decidimos a nova altura fazer, tudo que faltasse fazer os olhos naquela cara, e se não fizéssemos os olhos, deixássemos assim em branco? Por acaso, eu acho que é interessante. Olha, então tem um oculto e tal, deixa eu ficar assim, com vamos de trabalho, eu estou a ser mais sincero assim. Vamos de trabalho e fica giro. Olha, e foi assim que o nosso Fernando Pessoa, toda a história, tem óculos. E entramos então depois no campo, existem vários erros de Fernando Pessoa, ok? Mas nós, por um motivo mais ou menos evidente, que é aquilo que eu disse há pouco, trabalhámos fundamentalmente 3, os 3 mais conhecidos. E até aqui tivemos alguma, gostávamos de utilizar a nossa liberdade criativa, mas procurámos ler cartas de Fernando Pessoa, onde existiam algumas referências a características físicas dos personagens, dos heterónimos. E então, este Alberto Carreira, este Alberto Campos, este Ricardo Leite, fazem um cruzamento entre aquilo que nós podemos perceber, eventualmente, que Fernando Pessoa está a imaginar, e aquilo que nos fazia também sentido a nós no momento da história. Depois, criámos algumas personagens que não são verídicas ou que são uma mistura de vários seres que nós apreciamos ou achamos radicais. Por exemplo, temos aqui o padre, é o padre Francisco, que foi inspirado no padre da aldeia. Ele não sabe, mas foi. Temos aqui este Rafa, este menino, que tem um ar um tanto brasileirado, né? Porque também foi inspirado no familiar do Alexandre. O Orlando, que é o último lá, é o casamento dos 2 avós, o avô materno e o paterno do Alexandre. Então, há aqui 3 ou 4 coisas que nos dizem, de facto, mais respeito a nós do que a vocês, mas eu gosto de partilhar isto convosco, porque criar, de facto, seja uma história, seja uma coisa qualquer, tem este lado muito interessante de podermos ir introduzindo mais coisas, apesar de ser aparentemente algo simples.
de vos apresentar. E depois chegamos à parte de como é que tudo se desenrolava. Nós utilizávamos o Skype, porque era difícil marcar com isto, estando lá e ainda por cima ele é do lado do Brasil. Ele é de Campo Grande, que é mesmo no estado que faz ao Paraguai. E nós andávamos, falávamos quase todas as noites através do Skype. E depois do documento estar finalizado, está mais ou menos fechado, fazemos um rascunho. Todo o trabalho é digital, okay? Para facilitar de forma digital, não houve pranchas feitas a lápis, passadas depois com tinta, foi tudo digital. Então fazíamos assim um rascunho, discutíamos muito como é que as coisas deviam ficar, ele fazia depois uma limpeza, deixava a coisa um bocadinho mais clara e depois fazia a parte que eu adorava ver e ele odiava fazer, que era ver as páginas a serem coloridas. Para ele dava muito trabalho, para mim estava nervoso. Eu partilhava a tela comigo e eu ficava, se fizesse ali se calhar um tonzinho, mas é complicado. Eu acho que não está lá. Para mim era muito mais fácil do que era e foi um processo muito interessante e engraçado que nos aproximou muito. Portanto, começámos por meros desconhecidos e hoje somos bons amigos por causa deste livro. Eu vou-vos mostrar aqui, só para vocês terem uma noção mais exata de como é que a coisa funcionava, um pequeno vídeo do processo de criação. Intuitivamente deveria ter som e não tem, mas também não é grave. Então eu fazia os primeiros rascunhos de uma forma muito minuto, depois passava no Photoshop, passava o pincel para desenhar as linhas, depois utilizava alguns truques, por exemplo, para fazer a calçada portuguesa, utiliza assim um gradeamento do introdutor, depois técnicas dos artistas têm a mania, conseguem ao trabalho assim, algumas etapas do trabalho e fizemos várias coisas assim. Isto para mim era um leite. Era para mim, igual para vocês não traçam tanta graça como para mim na altura, mas pronto. Bom, para não estar a dar demasiada atenção aos outros técnicos que também existem, nós começámos então isto tudo por brincadeira, a dada altura estávamos a pensar na apresentação no Brasil, o livro estava a ser lançado no Brasil e é mais ou menos idêntico, quer dizer, português, quer dizer, o livro também é para Portugal. Então eu falei com algumas editoras e esse PowerPoint é aquele que virá a seguir. Foi esquisito porque grande parte dessas editoras tinha interesse e depois, quando se percebeu que o livro já estava editado no Brasil, esse interesse partilhou à base. Não sei exatamente porquê, alguns interesses comerciais, não sei. Mas sei que afastaram-se e deixaram das duas uma. Ou isto fica na gaveta cá em Portugal e fica aí no Brasil a correr, ou então eu tento trazer isto para Portugal de outra forma, se não há uma editora que nem há nem desata, não se chega à frente, vou criar uma editora. E pronto. É exatamente. Não é esta? Foi exatamente esse. Este aqui é importante. Pronto, acontece. Não faz mal. O outro é esse. Não faz mal. Pronto, esse é importante. Portanto, a ideia
Entre as conversas do Brasil que em Portugal, fechámos com a CSSP, lá no Brasil, e quando foi o processo de trazer o livro para cá, tivemos todas essas compilações, e eu dizia, não chega, vou criar uma editora. Falei com a pessoa que supostamente hoje estaria aqui comigo, infelizmente não pode estar, que é o Miguel, ex-aluno do IDS, o Miguel Pérez, desafiei, como é que é? Vamos criar uma editora. Acho que realmente já existem tantas, não existe nenhuma como a nossa, que na altura não existia, mas aquilo que nós fizemos foi, de facto, pegar um conceito que nos parecia mais apropriado, que era aproximar o Brasil de Portugal, de facto existem algumas editoras que o fazem, mas se calhar existem poucas que se preocupem com aquilo que os autores pensam. Eu não sei se vocês sabem quanto é que um autor ganha com um livro que esteja publicado. A maioria das vezes ganham 10% do preço de capa. E eu tentei perceber porquê. É possível dar mais ou não? Eu, se der o meu livro a uma editora para ficar com 10%, eu não fiz isto por dinheiro, atenção. Eu não sou louco. Se fizesse livro para ganhar dinheiro, eventualmente uma espécie de um bocadinho mais magro, já sou magro, mas enfim, eu continuo a dar aulas, continuo a trabalhar. E encarei isto como um projeto pessoal, eu queria fazer isto acontecer. Ainda assim, ninguém gosta de ter um trabalho mal movimentado que seja financeiramente. Eu senti-me um bocadinho injustiçado. Olhar para Portugal, ver que as coisas corriam no Brasil, em Portugal não. Se eu tivesse uma editora das poucas que se deixar a porta de aberta, iria entregar 90% assim. Então vamos fazer editora, vamos ver como é que nós conseguimos resolver esta questão. E de facto, hoje percebo que um autor recebe 10%, por exemplo, 40%, se calhar fica no espaço que vende. É uma fatia de trabalho. Por exemplo, temos a distribuição. Pode levar mais 30% ou 40%. Por exemplo, a editora ainda tem que ficar com algum. Só que depois eu estava a conversar com o Alexandre e ele disse-me assim: olha, por acaso, quando fomos ao festival, eu demorei da minha casa lá, já não me recordo exatamente, mas uma série de horas de carro, de avião e tudo mais, basicamente temporada, mas quase ao mesmo tempo que eu demorei de Lisboa lá. E eu, mas espera lá, de facto é ainda uma coisa ainda muito grande, mas não é assim tão grande. Eu, se calhar, na questão da distribuição, consigo arranjar as coisas. Portugal é pequeno quando não montava até 3 tempos. Então assim foi. Fui bater às portas, arranjei contactos. Quando foi para fazer a distribuição, por exemplo, na FNAC, isto é muito difícil de lá chegar. Eu juntei os vizinhos, 2 livros, 2 envelopes, uma carta de apresentação, fui à sede da FNAC em Lisboa, pedi para falar com o responsável, entreguei os livros e disse: olha, se gostar, diga-me alguma coisa. Se não disser, digo-lhe assim. Alguma coisa, pelo menos para saber se gostou ou não. Bati portas, às vezes esqueci o vergonha em casa para poder tentar abrir um bocadinho estas portas. E assim foi, o livro começou foi produzido cá. Fiz uma edição muito ambiciosa cá para Portugal, mas enfim, fui assim um bocadinho ao tudo. Também não sabia muito bem quanto linhas é que queria fazer. E quando me disseram, podes fazer 1000 ou 1500, agora fazer lá 1000. Mas quando já tinha feito o pedido à gráfica, disseram, mas sabes que a minha desenhada normalmente é desses 500. Epá! Bom, agora vamos ter que arranjar uma forma de despachar os outros 500. Comecei a fazer a venda, assim muito como estou a fazer aqui. Eu pedi para falar nas FNACs e fiz uma turnê. Basicamente fiz uma turnê nas FNACs. Marquei, vi os contactos da responsável da loja, olha, eu sou fulano, ninguém conhecia como é direito, continuar a conhecer, mas eu gostava de apresentar um livro. Nós já temos disponibilidade, não faz mal, podemos disponibilizar todo mundo. Você tem uma data que eu organizo. Pronto, então, estive no Porto, estive em Lisboa, estive em Faro, estive em Guia, estive em Almada, estive em Presa, não estive em Lisboa. Mas marquei para você de FNACs e fui marcando depois para a Casa da Professora em Braga, para a Universidade de Ciência Baixa também em Braga, para a Casa da Professora em Setúbal, fui marcando, fui tentando abrir portas e mais ou menos fiquei com uma noção clara de que afinal não é assim tão complicado. Criei uma
criar um editor não é difícil. Mandar lá para também não é. Mas aquilo que nós fizemos no início foi criar uma estrutura que nos permitisse fazer a edição deste livro. Em primeiro lugar, portanto, já fez a edição do livro também do Miguel, também escreve banda desenhada, se vender questões, também foi lançada agora no final de 2017. Mas eu estava confiante, porque eu tinha ido à Comic Con em 2015, no Porto, e tinha levado 120 livros. Queria ter levado 20. Eu disse, tudo, leva tudo. Não quero fazer hipóteses, olha, traz aquilo, baixo, não vai acontecer nada. Pronto. E então. Sim, agradeço. Esta edição é a edição que está no Brasil, porque em Portugal está tudo escutado. Está uma nova edição a rolar agora, na gráfica. E eu só consigo trazer mesmo isso para vocês poderem ver. Desculpem lá. Mas apresentei o livro, falei com uma loja do Porto, disse, olha, eu gostava de entrar para o Miguel, sentado lá um bocadinho com o livro à frente, as pessoas passam e eu faço tipo, olha, foi aquelas senhoras que estão a vender livros, é muito livros que lá vão para os lugares. É o que eu ainda lá a fazer com o livro. Eu queria dar 20, agora depois me chateei muito, levaram sempre os 120, a Comic Con foi sexta, sábado e domingo, e eu, sábado, a hora já não livro. Eu queria levar 20. Eu fiquei muito contente, especialmente porque vim a saber mais tarde que nenhum outro autor na cidade, inclusive eu estava para a Marvel, quem hoje sou amigo, Marvel, DC, muitos por aí fora, não tinham conseguido vender tanto. E não é que o trabalho seja bom, a questão é essa, a questão é que tem algo que chama a atenção das pessoas. Eu tenho uma pessoa logo na cara. Tem uma assim do BDS, do escola, cigarrinho e tal, e o pessoal acha piada. E o meu objetivo foi sempre esse, foi as pessoas acharem piada ao projeto e aproximar-se da pessoa. Se resultava ou não, dentro de determinadas taxas aceitáveis, a gente já deveria ter feedbacks. Ora, esses feedbacks acabaram por vir porque eu comecei a fazer com eles, antes nas escolas. Se eu tinha nascido numa escola, não fazia sentido eu apresentar em escolas. Então, apresentei o livro em algumas escolas, nessa altura já sabia que no Brasil mais de um professor tinha adaptado o livro para poder introduzir o professor. Isso é qualquer coisa tendo em conta o nosso segundo objetivo. E os primeiros feedbacks que eu tive dos alunos, de alunos de segundo ciclo e terceiro ciclo, alguns por e-mail diziam-nos assim: obrigado, foi o melhor livro que eu na vida. E nós sabíamos, vê-se que não é porque deve ser o melhor livro. Ok. Ainda assim, foi de facto algo ótimo para os alunos. Foi bom. E esta Comic Con, em 2016, eu voltei a estar lá, voltei a falar com os livros, voltaram a estudar. Vários jogadores que passavam comigo disseram assim: olha, por acaso já conheci o teu livro. Ajudou muito, isto o pessoal de secundário, ajudou muito na altura dos testes. Nunca me tinha passado pela cabeça que isto podia ser de facto em momentos de avaliação. Mas estou mudando, eles me disseram aquilo. Então, assim foi. Começámos a brincar, passámos para a tarde, depois falámos com editoras, falámos com a SES, fechámos contato com a SES cá em Portugal, fechámos a ideia de criar uma editora que isto é brincar. E nesta altura, eu recordo, ainda hoje, me recordo de algumas palavras que tive o prazer de trocar com uma outra pessoa que nos disse que esteve no tal festival literário em Pernambuco. Foi a Dona Manuela Nogueira. A Dona Manuela Nogueira é sobrinha de Fernando Pessoa. E é uma senhora muito simpática, falou um bocadinho connosco, partilhou algumas histórias connosco que me tiraram um certo peso que eu tinha às costas quando comecei a ver o projeto crescer em minha vida, porque se a coisa crescer de uma forma brincadeira, depois toma uma certa dimensão, não pode assustar, não é? Acho que não está muito a ser grande. Assim, quanto mais pessoas veem, mais pessoas se apercebem dos erros e das falhas. E fiquei satisfeito pelo seguinte: não era ela desvaziada. Curioso, olha, isto é a opinião dela, não é minha, mas fica a opinião dela a registrar.
É curioso que o nosso projeto esteja a crescer no Brasil, porque, na minha opinião, Fernando Pessoa é o que é hoje no mundo por causa do Brasil ou por causa de Portugal. Portugal despertou mais tarde para Fernando Pessoa do que o Brasil. Eu achei aqui quase um elo oculto, né, caricato, que havia entre o próprio Fernando Pessoa e o nosso trabalho. E depois contamos 3 ou 4 histórias que tinham, como não sei se vocês recordam, que eu disse há pouco, que o objetivo era não tomar a coisa demasiado académica, até porque existem livros aí muito bons que não chega lá nem perto, não faz sentido criar algo quando sabemos que existem 3 ou 4 já no mercado que são muito melhores. Mas essa não foi o nosso objetivo, inclusive houve um professor da Universidade do Rio de Janeiro que me deu a falar, nós nos perguntou assim, vocês não têm medo da reação do público mais puro, mais político de Fernando Pessoa? Eu medo de quê? Eu medo nenhum, eu não vou substituir nada da prateleira, já lá existe tudo aquilo que é bom. O nosso pode agradar, não, mas eu medo não tenho nenhum. Fiquei de fora e disse isto um bocado de para fora. Fiquei a pensar um bocadinho naquilo, mas não é depois. Quando os 3 ou 4 episódios, e tem uma frase que foi mais ou menos isto. Eu tenho pena que as pessoas não tenham conhecido Fernando Pessoa. Toda a gente acha que ele era muito taciturno, uma pessoa séria, chata. E não era. Era uma pessoa bem disposta, era uma pessoa que fazia piadas, e tinha os seus momentos de criação. E, obviamente, para isso, ele teria que dedicar, tomar atenção diferente, de uma forma de estar diferente, de uma forma de interpretar a vida ou as vidas diferente. Tudo bem, mas ele era também, apesar de isso, uma pessoa bem disposta. E contamos 3 ou 4 histórias, como, por exemplo, que enchesse a cara de sabão e fizesse a barba, simulasse que se tinha cortado e que se ia cortar a rua a juntar, que a sobrinha não tinha cortado a cara, que se tinha brincadeira, ou ir pela rua e os miúdos estavam na rua, perto dele, e ele deixava aqui moedas e depois começava a guardar as moedas para os miúdos perigo, enfim. E depois diz-me isso assim, eu perguntei, acha que Fernando Pessoa iria ficar ofendido com este tipo? Isso de facto preocupado. E ele disse-me aqui, e ela disse eu não sei o que é que eu vos poderia dizer, mas tenho a certeza que iria achar graça à ideia que vocês montaram. E isso para mim, vindo a subir, Fernando Pessoa que me conheceu, foi mais do que suficiente para eu poder estar aqui a falar convosco de forma super tranquila. O livro está então em Portugal, já com algumas vendas significativas, para minha surpresa, e continuamos a fazer uma turnê, digamos assim, por escolas, por universidades. Esta é a primeira universidade, mas temos outras na agenda, para poder partilhar um bocadinho aquilo que vem também da entrevista de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um gênio, é uma pessoa muito bem sucedida e tudo mais, mas claro, as pessoas ignoram os fracassos da vida dele. E foi um bocadinho isso também que desprendeu dos complexos. Se Fernando Pessoa, à semelhança de outras mentes brilhantes, falhava, se eu falhar também não sou menos nem mais do que os outros. E então foi um bocadinho esse espírito de arriscar. Vamos fazer acontecer, vamos fazer um livro. O livro está feito, vamos fazer uma editora. A editora está feita, o que é que nós podíamos fazer mais? Vamos fazer um filme. Pois é, tentámos, então não conseguimos. Lançámos os papéis para o Instituto de Cinema, não fomos aprovados. Paciência, aberto por rosas, mas vamos continuar a tentar fazer uma animação desta história. Tornar o livro ou não, isso não é uma interessa assim. Interessa de facto é dar. Aproveitar o estímulo que este livro me ensinou, apesar de termos sido nós a criar, acho que me ensinou mais a mim do que algo mais pensado. Que é fazer, de facto, algo sem pensar brutalmente nas dificuldades que essa realização pode trazer. E com isso só tenho a ganhar. Depois de fiz este livro, já vi mais do que antes de fazer. E eu não queria fazer, não é? Isso também é paradigmático. Ora, um outro género não pode estar aqui hoje eu pedi para fazer um pequeno vídeo para vocês ouvir algumas palavras desse consigo partilhar. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Rubens, eu sou ilustrador, tenho meu poder de Fernando Pessoa. O André me procurou foi
trabalho prévio, mas aí eu li o roteiro e achei que era uma história bem interessante e bem promissora, e eu resolvi entrar nessa aventura junto com ele. O processo foi bem dinâmico, a gente influenciou bastante um trabalho ou outro, né? O André influenciou bastante no desenho, na escolha visual dos personagens, e eu ajudei também com algumas partes do roteiro, alguns pontos a gente discutiu sobre manter ou adicionar uma coisa que não tinha ainda. Então, foi bem interessante o processo, eu acho que foi bem dinâmico, interativo. A gente trabalhou entre abril, quando o André estava comigo, até mais ou menos, acho que outubro de 2015, quando a gente conseguiu completar todas as páginas. Então, foi um trabalho bem extenso, a gente ficou 1 ano e meio trabalhando na história de quadrinhos. A parte do desenho foi bem cansativa, porque eu escolhi fazer todas as páginas coloridas e com um tipo de acabamento que não é tão simples quanto parece. Então, foi bastante cansativo o processo, mas eu acho que o resultado foi muito bom. Eu me orgulho bastante de ter participado e eu acho que, especialmente a história é muito boa, e acho que vale a pena para vocês que talvez ainda não tenham lido, vale a pena conferir, eu sei que vocês vão gostar. Abraço. Eu gosto de fazer o falar, mas o musical não é fácil. É muito complicado. Aquilo que me falta aquilo que me falta é aquilo que se calhar menos importância tem, mas que é aquela forma esquisita de ver este livro ser nomeado para qualquer. E cá em Portugal teve nomeado para o prémio de melhor capa do Central Comics, por exemplo, para desenhar e venceu esse prémio. E no Brasil existe uma coisa, um prémio chamado Jabuti. E os Jabuti são o equivalente aos prémios Camões, que é Portugal. Por exemplo, um dos livros que nós utilizamos como referência, Fernando Pessoa, quase autobiografia, do José Paulo Cavalcanti, um brasileiro, recebeu o prémio Jabuti. São prémios que, de facto, têm eu acho, um significado e um respeito muito grande na comunidade. E o nosso livro foi nomeado para melhor adaptação de livro de fotojuvenil, qualquer coisa assim. Acho que a situação é essa. E podem imaginar qual foi a nossa surpresa. Porque eu continuo a achar que isto não é um bom livro de banda desenhada, não é, na minha opinião, não é um bom livro no sentido que não foi um livro pensado para ser banda desenhada. A banda desenhada faz um canal, um objetivo de chegar de alguma forma diferente a um público e a banda desenhada deixa tudo. Depois também no Brasil, nos prémios HQMix, são os prémios mais respeitados da no Brasil, tivemos também nomeados, também não ganhámos, no meu caso, no grupo, mas esse prémio vale o que vale, se sentimos extraordinariamente felizes por estar nomeado, por quem ganha, ou quem ganhou, neste caso, são livros de facto valores que andam há muito tempo nestas andanças que fazem vida disto, começam por aí, e que trabalham em mercados extraordinariamente competitivos e nós, a brincar, por causa de uma aula de segundo ano, conseguimos chegar lá comigo. Então, pronto, eu tenho sempre coragem de agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram a tomar este projeto ideal e a todos aqueles que, de uma forma mais ou menos cansativa, disponibilizaram aqui o seu programa. Portanto, muito obrigado a vocês. Agora, se tiverem perguntas, chutem já para a frente e podemos conversar um bocadinho. Não precisa de ser uma coisa muito legal. Estamos falando, se tiverem interesse, eu gosto muito de falar, mas
portanto, também gosto de ouvir as vossas perguntas, de ouvir vocês. Se calhar é melhor que folhear muito. O livro neste momento está a ajudar, com muita dificuldade. Talvez nas breve também consiga encontrar, talvez, não possa ter certeza. Porque eu sei que já aqui nesses locais as obras também já ajudaram. Eu não consigo fazer como exemplo a máquina porque está na gráfica, eventualmente mais uma semana de luz no máximo, para poder fazer entregar mais de 1.000 exemplares. Portanto, nessa altura será eventualmente mais fácil. Se você para que fala os professores temos de fazer chegar um conjunto de livros para quem quiser eventualmente adquirir, não sei se será possível lá, mas utilizar por exemplo. Portanto, perguntas. Eu não li o livro, mas eu gostava de saber como é que eu fugi de Portugal. Fui a uma falar de Portugal como mal. Não percebi. Então, mas. Escreviam na história mesmo. Sim, havia um mal. Não é? Mal é sim, ele pertence a uma sociedade secreta. E essa sociedade secreta, quem já conhecia também o pai e tudo mais, tem um objetivo que é chamar de um mal que existe na sociedade portuguesa. Que mal é esse? Eu não gosto muito de contar os filmes dos filmes. Acho que eu preciso. Não, tudo isso, falando um pouquinho mais a sério. Então, vá, é só uma eletrónica, política, Não, essa é a sua questão. Aqui, o que convém fazer aqui está com algumas gavetas. Este mal, pensado para o público, esta história, este mal não era político, nem económico, nem coisa nenhuma, a não ser um mal. Isso não é mais importante. Na altura, quando a história chegou, está a ver que é um mal. Justificar-se o que estava a acontecer na sociedade secreta. Mais tarde, porque as crianças que convenham, preocupações com isso. Mais tarde, houve de facto essa eu não sei se será a palavra certa, será a preocupação, mas houve de forma mais ou menos consciente, houve essa vontade de colocar ali, injetar ali e fazer uma metáfora. E foi um bocadinho este mal que representa, para mim, que eu penso na história, o mal continua a existir na sociedade portuguesa. Eu estava a falar com a professora Aurora Almoço. É a pandemia, é dar um sentido um bocadinho todos a falar mal de mais alguma coisa porque a gente dava trabalho porque tentar mudar qualquer coisa. E a minha parece um bocadinho a mal aceita aqui da universidade. E isso aconteceu comigo, não vou criticar ninguém. Ou só não criticar toda a gente, se quiserem que se pode contar. O facto de sermos aqui e nós sermos acusados no sentido críticos, mas críticos a sério, não é sentarmos atrás do computador e criticar. Isso não permite nem 10 anos que não faz. Portanto, temos uma atitude de facto proativa. Essa para mim foi a grande mensagem pensada nesse mal. É o mal que continua a existir. Toda a gente é um asa a criticar o que quer que seja, mesmo que não seja criticar, não tenha qualquer tipo de noção do que está a criticar, critica. Fazer, ou fazer melhor, ou fazer diferente, mas quando temos um objetivo positivo. Isso não existe. Esse foi a grande metáfora que eu quis criar. Nunca quis, por exemplo, nunca utilizo a palavra zombies no livro, porque isso não é mais importante. Isso eu acho que é uma forma que eu queria tirar força ao objetivo principal, que era falar da pessoa, os heterónimos, e explicar como é que os heterónimos surgiram. Como é que os heterónimos surgem? Alguém sabe como é que foi um professor? Podemos especular, porque existem algumas pessoas que dizem eu gostava de falar umas cenas e tal. Isso é verdade. Eu tive uma vez uma discussão no Festival de Discussão, uma conversa, no Festival Internacional de Desenhar de Beja, com um senhor que me parecia extremamente bem informado e disse, mas sabes que eu criava todas essas personagens, eu quero saber. E então, isso a mim não me afeta particularmente. E então, eu também não queria começar a ficar aqui, porque eu não tenho essa capacidade. Quando comecei a escrever isto, não estava a pensar que isto pudesse atingir este nível. Então, se calhar se soubesse à partida, tinha que pensar nas coisas com a estrutura. Não foi pensar com essa seriedade toda. E o objetivo era de facto dar
encontrou para apaziguar o modelo nesse momento foi perpetuar aquela pessoa escrevendo o nome dela. Porque de alguma forma executou o que executar não porque queria, mas tinha que ser feito. Porque nós temos que fazer alguma coisa para ajudar as áreas. Já queria um corporatismo. E depois queria perpetuar aquela pessoa escrevendo o nome dela. Escreve isso no livro, porque é que faz? Escreve uma obra vazia, que é a criança. E a criança também está muito por acaso. Portanto, aqui a ideia, eu não gosto de tornar este livro demasiado pretencioso, porque não foi pensado dessa forma, foi pensado de uma forma simples. E evidente, depois, se calhar vou um ou outro assim um bocadinho mais intelectual, mas está longe de ser um livro intelectualizado, porque existem sobre Fernando Pessoa, um livro intelectual muito diverso. E eu não tenho essa capacidade, eu sou já provocavelmente, não sou esse tipo de autores que conseguem trabalhar. Fernando Pessoa, não tem essa parte de personagens diferentes, eu sou um bocadinho mais capaz. Mais perguntas? Ainda um pouco mudou, pelo que eu vejo, um pouco mudou. Pode ser. Curiosa sobre esse valor. Quer dizer, eu preciso de papel, consigo compreender o chapéu, mas por que há? Porque lá está. Primeiro, porque esta altura de Fernando Pessoa já. Porque a história se passa, a história passa-se ali nos primeiros 2 décadas do século. Não, já existem autores muito mais interessantes para a pessoa do que esta. Mas porque há, eu não imagino, pensa na sociedade secreta, como se sente mal. Isto é algo que às vezes explico. E no livro também não está explicado. Infelizmente, tivemos que completar uma série de páginas para poder fazer o fechar o livro que estava explicado. Mas basicamente, ele recebe esta arma e só consegue disparar uma vez. Aquelas bolas. E ele acredita que se ele faz aquilo que tem de fazer, não gosta. Se porventura falhar, ele não está muito. Não é muito John Rambo, é isso. Pronto, então é um livro. É a apresentação também da história de ficção não criada. Não sei se o meu professor, as pessoas têm que dar exemplo, não é? Pronto, é assim, para não passar muito mais, se fizer, se tiver alguma questão, Ele não está à venda, André. está. Nas guerras, foi o que disse, na guerra é possível, é possível. Mas, em muitas pessoas, no máximo, as frases têm que voltar a portanto, se nessa altura quiser ir no livro, depois saber mais alguma coisa, nós temos Facebook, temos e-mail, temos essa coisa toda, que nos permite também falar com as pessoas. Portanto, se tiverem uma opinião, quiserem fazer para nós uma questão de observação crítica, todas elas são muito bem-vindas. Pronto. Eu gostava de agradecer uma vez mais por terem estado aqui presentes e agradecer às professoras e professores da ES, não só por terem convidado, mas por terem ajudado.